Boa noite, igreja. Graça e paz. Queridos, nós estamos num dia interessante, né? Primeiro dia da semana, ao mesmo tempo que é o último dia do mês, né? E nós estamos, então, encerrando essa nossa série de mensagens. A gente falou a respeito de Cristo venceu, né? Foi um mês em que a gente comemorou a Páscoa e um mês que a extensão dele foi compensada por alguns feriados também, né? Então a gente teve alguns feriados e não sei se é por isso que vocês estão tristes, porque vocês não puderam viajar, daí vocês estão de castigo aqui, é isso? Por isso vocês estão desse jeito? As brincadeiras à parte, queridos, nós temos trabalhado temas aqui extremamente importantes, né, para nossa fé cristã, né? E a gente está falando a respeito do cerne do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo. E nós conversamos, então, posso recapitular com vocês aqui? Apesar de saber que vocês lembram de cor, né, todas as mensagens, tudo que a gente falou, nós começamos, então, falando a respeito de se Jesus venceu, quem era o seu inimigo? Quem foi o inimigo? Quem era o adversário que Jesus venceu? Nós falamos então a respeito do adversário que é o pecado e a morte, que é aquele inimigo que ninguém jamais teria vencido, senão a menos que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos sobre Jesus como aquele que venceu o inimigo invencível, né? Um adversário invencível, que é o pecado e a morte. Nós falamos também que se Cristo venceu e derrotou esse adversário, quem é, na verdade, né? Afinal, quem é esse Cristo que venceu? E aí nós falamos, né, sobre aquele tema, aquele texto famoso da fala de Pedro, né, quando Jesus questionou seus discípulos a respeito de quem as pessoas dizem que eu sou. Vocês lembram? E aí Pedro, inspirado, né, recebe aquela revelação maravilhosa, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós falamos a respeito da pessoa de Jesus. Em seguida, nós falamos então, se Cristo venceu, por que ele precisou morrer? Né? E esse paradoxo de que alguém que morre é alguém que vence, né? E foi comentado aqui então a respeito da necessidade da morte de Jesus. Ele precisou morrer para ser o justo e o justificador de todo aquele que tem fé, que crê em Jesus, né? Semana passada falamos a respeito de que se Cristo venceu, se Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, existem provas disso? Há evidências que constatam que Jesus ressuscitou, e a gente falou então sobre algumas delas, né? E o fato é que o Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitou dentre os mortos, Cristo está vivo. E eu quero encerrar essa série hoje falando, bom, se Cristo ressuscitou, se Ele está vivo, então como posso encontrá-lo? Onde posso encontrá-lo? Então essas são algumas perguntas que a gente vai responder. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto. Se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do 26. Atos, capítulo 8, a partir do 26. É um texto bem conhecido também. E ele diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.
Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito bem, essa é a leitura do texto, e talvez você está pensando que cadê o encontro com Jesus aí, né? Onde que está o encontro com Jesus? Eu pensei que o tema seria onde posso encontrar Jesus, e aí você lê um texto que não tem muito a ver com isso, né? Mas na verdade tem, gente. E o ponto que eu queria começar essa reflexão é falando a respeito da importância dos encontros em nossa vida. Se a gente parar para pensar assim, se você parar para pensar e fizer esse exercício, você vai perceber que quem você é e onde você se encontra hoje teve a ver com encontros. Você encontrou pessoas no percurso da sua vida que te ajudaram, de certa forma, a chegar onde você está. É bem verdade que existem encontros que são negativos, né? Existem encontros que são traumáticos, mas fato é que todo o processo de ser abençoado, de desenvolver, das oportunidades que surgem para nós, também acontece por meio de encontros. Você está aqui porque você se encontrou com alguém, você ficou sabendo que existe esse lugar, você vem aqui, você se encontra com pessoas. Alguma vez alguém encontrou você e falou do Evangelho, se você se converteu, né, durante a sua vida. Talvez você fale, não, eu nasci na igreja. Mas você nasceu, mas talvez alguém encontrou os seus pais. Aliás, você existe por causa de um encontro também. O seu pai encontrou a sua mãe. E a gente sabe que a probabilidade de escolher nascer, ela não existe, não é verdade? Se você pegar assim a sua árvore genealógica, né, e for voltando, você vai ver assim, é impossível, né, a gente pensar assim na aleatoriedade das coisas, né? Você vê assim como que os caminhos foram se cruzando, as pessoas foram se encontrando e enfim, né, e foi acontecendo um monte de coisa, um monte de encontros até chegar, né, no ponto em que você veio à existência. Se a gente acredita que Deus tem um propósito em nossa vida, e é isso que as Escrituras ensinam, a gente precisa levar em consideração isso. Como que Deus, ele tramou, se é que a gente pode usar essa palavra, mas Deus tramou, né, assim, a nossa existência. E nós existimos e nessa ideia assim, de existir, muitas tramas de Deus vão acontecendo. Deus vai realizando coisas, vai nos aproximando de pessoas, eventos vão acontecendo para que, de certa forma, a gente vá seguindo o caminho, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então,
nós somos frutos de encontros e a gente sabe como os encontros são importantes. A gente tende a pensar na questão dos encontros como coisas ordinárias. A gente, por mais que a gente ore, né, e pense assim, não, Deus, eu quero que o Senhor me dê oportunidades, né, de conhecer pessoas e tal, mas no dia a dia a gente meio que vive no automático. Para nós, esses encontros são aparentemente ordinários, não é verdade? Você encontra um monte de gente no seu dia. Às vezes você atende clientes, às vezes você entra um veículo aí coletivo e você vai apertado até o centro lá, né, cheio de gente. Algumas dessas pessoas talvez até interagem com você de alguma forma. Ou seja, nós temos contatos com várias pessoas, mas a gente raramente pensa nesses encontros como encontros extraordinários. É comum a gente encontrar pessoas. E aí a gente fica pensando, né, assim, nessa ideia de que os encontros, eles, para além de serem ordinários para a gente, eles também são casuais. A gente nunca pensa que existe intencionalidade nas interações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é bem comum. Você encontra pessoas, você não planejou encontrar essas pessoas. A gente não planeja um monte de coisa. Talvez, se você voltar aí a sua vida, né, eu ia usar o termo rebobinar, né? Acho que ninguém ia... Quem sabe o que significa rebobinar? Graças a Deus, né? Não sou só eu que tô antigo aqui, né? Mas como é que fala hoje, Lucas? Você que é da geração millennials aí? Voltar, voltar não é, né? É só isso, voltar mesmo. Moonwalk? Esse daí também. Me arrependi de ter perguntado para você. Voltar, né? Então, se a gente voltar a nossa vida aí, alguns anos, a gente vai ver que muitas coisas que aconteceram a gente não planejou, né? Não foi assim intencional. A gente não pensou assim, eu vou encontrar aquela pessoa, vou começar a trabalhar com ela, ela vai me dar uma promoção, daqui a 3 anos isso vai acontecer. Não é assim que funciona, né? A gente não sabe, a gente vai vivendo de maneira ordinária, de maneira casual, e dentro desses processos a gente vai percebendo que alguns encontros eles são positivos, outros encontros são negativos. Muitas pessoas nos abençoam nesse percurso, então a gente encontra pessoas muito especiais, né, pessoas que nos apoiam, e às vezes a gente encontra pessoas, essas pessoas são muito especiais, mas de alguma forma elas se afastam da nossa vida, por alguma razão. Então todos vocês conhecem alguém que foi muito importante, mas por diversas circunstâncias vocês não convivem mais com essas pessoas. E por outro lado, existem pessoas que foram importantes e além de terem uma interação, né, assim, de abençoadora, isso se transformou num processo, numa caminhada, numa jornada, né? E esses encontros, né, eles vão ganhando significado conforme os anos passam, conforme o tempo vai passando, a gente percebe assim, né, como algumas pessoas são fundamentais para a gente, né, como que Deus encaixou assim, pessoas em nossa vida e a importância de estar juntos, de conviver, de desenvolver a amizade, de amadurecer, né, o relacionamento. A gente pode pensar aí, talvez você na sua experiência esteja lembrando, né, de alguma situação assim. Mas quando a gente fala de encontrar, né, esse termo encontrar, ele pressupõe 2 ideias. O sujeito, né, aquele que está procurando. Então, quando a gente fala assim de encontrar, a gente está falando de alguém que está procurando. E a gente também pressupõe a existência de algum objeto ou de alguém que está sendo procurado. E aí, o que está procurando, via de regra, não é ele que está perdido, né? Ele está procurando algo, ele sabe o que ele está procurando. O que está perdido é que
precisa ser encontrado. E aí, quando a gente fala a respeito de encontrar Jesus, talvez a ideia aqui seja oposta, né? Porque quem estava perdido era nós. Então, por mais que exista essa noção de que nós estamos procurando encontrar Jesus, mas a palavra de Deus nos ensina que nós somos encontrados por Ele. Nós estamos perdidos, né? E nós somos encontrados. E aí, isso explica o que eu estou falando aqui. Por isso que a nossa vida ela tem muito dessas questões ordinárias e casuais. Mas quando a gente pensa da perspectiva de Deus, a perspectiva de Cristo e do Evangelho, esse encontro é intencional. Jesus ele está tramando a nossa vida, os momentos da nossa vida, da nossa história, porque para ele os encontros que nós temos não é ordinário. São movimentos extraordinários, porque por meio deles nós aprendemos algo e isso que nós aprendemos deveria nos aproximar de Cristo, deveria nos fazer encontrá-lo, né, diante aí das circunstâncias da vida. A prova disso aqui que eu estou falando, se você for olhar um pouquinho a sua Bíblia, você vai lembrar daqueles 2 discípulos. Então, quando Jesus morre, existe aquela narrativa dos discípulos a caminho de Emaús. Lembra disso? O que está acontecendo com esses 2 discípulos? Eles dedicaram a sua vida para seguir Jesus, eles encontraram Jesus ou foram encontrados por Jesus, gozavam dessa relação com Jesus. No entanto, quando Jesus morre, o que acontece com eles? Bate uma espécie de depressão neles, né? É tipo assim, rapaz, eu larguei minha vida para seguir esse homem e agora ele morreu. E agora o que eu faço? O que a gente faz? Volta, vai embora. E aí esses discípulos estão voltando para suas casas, desgostosos da vida, lamentando, tristes. E muitas circunstâncias, muitos encontros geram isso, né? Essa coisa de a gente desanimar, de a gente querer voltar, de a gente querer largar a missão, né? Porque eles não tinham entendido, né, o que Jesus tinha falado. E por mais que todos esses encontros de Jesus com eles, da perspectiva de Jesus, eram extraordinários, eram intencionais, mas eles ainda não tinham entendido de fato, né, o que estava acontecendo, e eles então abortam o projeto. E nesse percurso eles estão perdidos, voltando, né, perdidos na sua mente, no seu coração, e eles estão então voltando para as suas casas. E no meio do caminho o que acontece? Jesus chega até eles. Jesus encontra aqueles 2 discípulos voltando para casa. E Jesus começa então a narrar as Escrituras. E esse encontro de Jesus com esses 2 discípulos nessa circunstância, me respondam, vocês acham que foi ao acaso? Foi casual? Ou foi intencional? Foi intencional. Jesus encontrou eles nesse momento que eles estavam deprimidos e desistindo. E aí o que Jesus faz? Por meio das Escrituras, Jesus vai vivificando de novo o coração deles, vai lembrando eles da missão. E o que acontece? Jesus ceia com eles, Jesus toma um café com eles, e aí Jesus então some, né? Quando eles percebem que Jesus sumiu, muito parecido com o que acontece com Filipe aqui, né? Depois desse encontro, Filipe some, nem Filipe sabe direito onde é que foi parar, né? Foi teletransportado, né, para outro lugar, mas o objetivo estava cumprido ali. E aí Jesus some e aqueles discípulos falam, não aconteceu alguma coisa, esse encontro não foi especial? Não aconteceu alguma coisa? Enquanto ele falava, o nosso coração não ardia, não queimava, a gente foi, vamos fazer o seguinte, vamos voltar e contar para todo mundo. E eles voltam para a missão, porque o encontro com Jesus é intencional e ele promove resultados específicos em nossa vida. É por isso que é tão fundamental a gente também ter esses encontros com Jesus. E aí,
a gente tem também lá, lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, né? Ele disse que não ia fazer isso. Aí Jesus falou, você vai fazer não só uma vez, só para você parar de ser metido. Você vai me negar 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus, então, morre. E aí a gente tem aquele processo que Jesus está morto, e o que o Pedro faz? Vocês lembram? Ele vai lá para o mar de Tiberíades, né? O mar da Galileia, e ele fica olhando para aquele mar, e Jesus está morto, ele traiu Jesus, ele negou Jesus, ou seja, ele está destruído também. E ele fala assim, já sei o que eu vou fazer da minha vida, eu vou voltar a pescar de novo, vou pescar. E o que acontece naquela praia? Quando ele olha para o lado, quem está do lado dele? Jesus. Jesus anima ele novamente e ele retorna para o processo. A pergunta é, esse encontro de Jesus com Pedro nessa circunstância foi casual ou foi intencional? Gente, pensa em Paulo, o apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, totalmente averso, né, à mensagem do evangelho. De repente, no caminho a Damasco, o que acontece? Ele encontra Jesus ou ele é encontrado por Jesus no meio do caminho? E esse encontro de Jesus com ele foi casual ou foi intencional? Foi intencional. O que aconteceu a partir desse encontro de Jesus com Saulo? Ele se tornou o maior evangelista e apóstolo dos gentios. Se Paulo não existisse, metade do livro de Atos não existiria, 13 cartas não existiriam, ou seja, depois, né, os discípulos de Paulo não existiriam, ou seja, não existiria a igreja. Então, um encontro dele com Jesus, intencional, mudou a sua perspectiva, mas depois ele teve um encontro com Ananias, que foi um discípulo que Jesus encaminhou, né, para acompanhar Paulo ali e tal. Enfim, Jesus intencionalmente vai tramar o encontro de Ananias com Paulo, porque na conversa com Ananias que as escamas, então, de Paulo saem, né, Ananias ora por ele, e Jesus vai indicando, então, essa necessidade de encontros, como é importante encontros. O Pedro sai da praia e vai fazer o quê? Vai se encontrar com os discípulos. Aqueles discípulos de Emaús que estavam sozinhos, depois de encontrarem Jesus, retornam para encontrar novamente os outros discípulos, estarem juntos, animarem-se uns aos outros, porque o encontro com Jesus faz isso. O encontro com Jesus instiga o nosso coração para encontrar outras pessoas. E para fazer o quê? Para partilhar o evangelho, para partilhar sobre Jesus, para contar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Então, quando a gente faz isso, é um resultado de ter encontrado Jesus também. E aí o Jesus entra na nossa agenda. E aí a gente começa a perceber que as nossas interações, elas não são aleatórias. Por mais que a gente conviva no nosso dia a dia com pessoas que a gente às vezes não vai desenvolver relacionamento a médio e longo prazo. No entanto, todos eles são oportunidades que nós temos de intencionalmente indicar Jesus. E aí a gente vai preparado para isso. E as oportunidades, elas geralmente aparecem para quem está esperando elas. Então, na verdade, a gente está falando aqui, né, da centralidade, da necessidade do encontro com Jesus, para que esse encontro gere o desejo de encontrar com outras pessoas. É bem comum a gente conversar com pessoas que não fazem parte, né, da igreja e tal, e daí elas tentam justificar-se, né, quando você fala, ei, mas você frequenta alguma igreja? É meio que uma resposta padrão de todas as pessoas. Não, veja bem, eu não vou para a igreja, eu não faço parte, mas assim, eu estou de bem com Deus, tá? Tá tudo certo, eu oro, enfim, eu tenho relação com Deus. Eu só não vou para a igreja nenhuma. Isso é uma ideia incoerente, porque a gente encontra Jesus, a gente é encontrado por Jesus e automaticamente Ele nos conduz para encontrar outros discípulos.
Esse é o ambiente em que alguém que encontrou Jesus faz questão de estar, né? Juntos, uns com os outros. Aliás, uns com os outros, existe centenas de versículos que terminam com essa frase, uns aos outros. Porque tudo acontece nessa via relacional, uns aos outros, né? E ok, nós falamos então dessa centralidade, essa ideia, né, da importância dos encontros. A gente falou que Jesus nos encontra, na verdade, né, em determinadas circunstâncias da nossa vida. E a ideia aqui, quando a gente olha para esse texto, que eu escolhi esse texto, na verdade, exatamente para... a gente podia pensar num dos encontros físicos ali de Jesus com alguém, existem muitos deles, mas Jesus aqui, ele já ascendeu aos céus. E isso tem a ver com a gente porque Jesus não está mais presente fisicamente. Então, como que acontece esse encontro com Jesus, uma vez que agora Jesus já foi para o céu, Jesus foi embora? É nesse contexto que nós também estamos. É possível encontrar Jesus se ele foi embora? Esse é o grande ponto. E aí, esse encontro aqui mostra essas duas perspectivas. A perspectiva de alguém que é encontrado, né? Ou seja, está vivendo ali a sua vida casualmente, de maneira ordinária, e a perspectiva de alguém que decide encontrar, que tem a ver com o extraordinário e com a intencionalidade. Veja bem, eu quero reler aqui, e eu reorganizei o texto aqui, para a gente ler e entender bem essas duas perspectivas que eu estou querendo dizer. Por um lado, a gente pode pensar na narrativa do próprio oficial etíope, né? O eunuco aqui. Esse eunuco era um alto oficial do governo da Etiópia, né? Ele cuidava ali dos tesouros, né? Ele era o tesoureiro, né? da rainha de Candace, né? Que Candace é um título, né? Igual o César, né? Para os imperadores ali romanos, Candace era um título, né? Que as rainhas da Etiópia tinham. Então ele era alguém importante. E a gente pode pensar assim, ele dentro da sua carruagem, né? E o texto fala assim, eu, um importante oficial, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em minha carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E aí, ele perguntava a si mesmo, o que isso significa? E, de repente, um estranho se aproxima da sua carruagem. Essa é uma perspectiva. E perceba, assim, que quem é esse homem? Quem é esse etíope, né? Para além do que a gente leu aqui? A gente percebe que ele é uma pessoa em busca de uma espécie de espiritualidade. Porque, por mais que ele era um etíope, ele era de outra região, provavelmente, né, tinha lá os seus deuses, né, a sua religião. No entanto, ele está interessado numa espiritualidade diferente. Ele vem a Jerusalém, por ocasião ali, né, de Jerusalém ser o centro ali da adoração dos judeus. Ele também quer ter essa experiência, ele quer conhecer, ele está interessado nessa expressão de espiritualidade. E perceba que esse é um tipo de olhar que quase todas as pessoas têm. Dificilmente, eu não sei, né, o contexto que você está, mas é difícil você encontrar pessoas que são totalmente hostis à espiritualidade. Porque é um conceito que vem tomando proporções, a ideia é que é bom que você tenha um certo tipo de espiritualidade. Os coachings indicam isso. Você precisa cuidar do seu corpo físico, faça exercícios, estude bastante e cuide do seu espírito. Tenha uma espiritualidade.
Em qualquer ambiente, até empresas estão fazendo isso, dedica um tempo para você né, dirigir lá, orar, fazer suas preces, enfim, a sua divindade, porque a ideia e a noção de espiritualidade ela é bastante contemporânea para nós, né? E ela indica, né, pessoas que são saudáveis, né? Então, essa ideia, esse olhar de uma pessoa em busca de uma espiritualidade é uma característica que aquele etíope tinha, mas é uma característica da nossa sociedade hoje. As pessoas estão em busca de uma espiritualidade. Isso é um dado importante para a gente. Outra característica que está aqui para além, né, da narrativa é que, certamente, esse etíope ele é um homem com inúmeras histórias por detrás dessa história principal. E por que eu sei disso? Porque todos nós temos um histórico. Nós temos um passado, um presente e um futuro e que muitas vezes precisa de redenção, precisa ser redimido. Mas, se eu for conversar com você, eu vou descobrir muitas histórias. E essas histórias têm muito a ver com encontros que foram te forjando e te fizeram chegar onde você chegou e ser o que você é. E da mesma forma que esse etíope tinha a sua história, né, o seu histórico de vida, porque o texto não fala muitos dados sobre isso, mas a gente sabe que ele tinha. Porque todos nós temos. E a nossa sociedade também é composta por pessoas que têm um histórico de vida. Elas têm um histórico e, às vezes, um histórico negativo, né? Às vezes, um histórico traumático, às vezes, um passado que elas tentam, de alguma forma, apagar. E a gente sabe que essas pessoas, de certa forma, precisam ser curadas por outros tipos de relações. Às vezes, o que a gente pensa assim, se eu me decepcionei, o que é o mais correto eu fazer? Me fechar para novas relações. Mais ou menos esse é o padrão que a gente trabalha, né? Então, as pessoas se fecham, elas criam barreiras, elas criam bloqueios, né? E isso dificulta muito, mas a cura, por mais que, às vezes, a dor, às vezes, a decepção, ela venha por meio de relações, mas, biblicamente falando, a cura também vem por meio de relações. E relações que são promovidas intencionalmente pelo próprio Deus. Então, o fato dessas pessoas estarem buscando uma espiritualidade e estarem perto de você é um dado importante, porque por causa do histórico delas, por se interessar com a vida, com a história delas, nesses encontros, você interagir nesse sentido, isso pode ser uma oportunidade também, de você encaixar ela nessa grande história de Deus. E também é óbvio que esse etíope era um indivíduo que ele pensa ser o agente ativo da sua vida. Porque assim, o que ele pensou? Eu acordei de manhã, eu tomei o meu café, eu entrei na minha carruagem, eu fui para Jerusalém, eu fui adorar, eu estava voltando. Ele está, sabe assim, essa noção de que nós controlamos a nossa vida. Isso é bem comum. A gente tem muito essa coisa do eu fiz isso, até testemunhos, até coisas assim espirituais a gente fala isso, né? E aí eu estava assim, aí eu procurei Jesus, aí eu determinei, aí eu fiz isso, aí eu fui no monte, e aí eu fiz aquilo e tal. Eu fiz. Porque essa é uma perspectiva comum. As pessoas também acham que elas são os agentes ativos, né, assim, da sua própria vida. Elas que determinam os caminhos da sua própria vida. Esse etíope representa, de certa forma, toda a nossa conjuntura social. As pessoas acreditam que elas são os seus próprios deuses, os seus próprios guias. Sabe que eu faço a minha sorte, eu faço acontecer. E, de certa forma, faz sentido, né, em algum aspecto, a gente mirar coisas e se dedicar a elas, isso é bíblico também. Mas
a gente não é assim, lá essas coisas, sabe? Esse é o ponto, a gente se acha muito, né? Então, assim, eu faço, eu aconteço, eu criei minhas oportunidades, eu tenho condições e tal. Só que isso daí não tem muito, assim, ele te ajuda até certo ponto, mas é um tipo de auto-engano. E aí a gente tem, então, essa perspectiva. Mas a gente tem uma segunda perspectiva nesse texto, que é a seguinte: um dia, em algum lugar nas regiões de Samaria, e aqui a gente está pensando no Filipe, o Filipe está lá em algum lugar de Samaria, num dia normal, né? Ele acorda, como todos nós, ele prepara ali o seu café, com uma quantidade boa de açúcar, que é assim que toma café, né? Com bastante açúcar. Ele está ali, de repente, o que acontece? Um anjo do Senhor, aí já começa o negócio, um anjo do Senhor diz a ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E é interessante esses detalhes, né? Porque é tipo assim, vai para o deserto, né? Vou fazer o que no deserto? Eu vou perder tempo. Para que eu vou sair daqui para ir para um deserto, onde não tem nada e nem ninguém? Quem que iria sem relutar aqui? Né? Todos vocês, né? O ponto aqui é que é o seguinte: vai, obedece, né? E chegando no local, então ele obedece, ele vai para o deserto, apesar de que ele sabe que deserto não é um ambiente legal para nada, né? Não tem ninguém, por isso o nome deserto. No entanto, ele obedece, ele vai. Tipo assim, se Deus está mandando eu ir, alguma coisa tem nesse tal desse deserto aí, né? E aí, chegando no local, o Espírito Santo, né, aparece, vem a ele e diz: aproxima-se daquela carruagem ali e acompanha ela. Então, ele corre para a carruagem, e quando ele chega do lado da carruagem, ele ouve um homem fazendo uma leitura. E ele presta atenção, e qual é a leitura? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Está vendo? É um evento com duas perspectivas. Quando ele chega ali, ele escuta isso, ele pergunta então para aquele senhor que está ali dentro da carruagem: o senhor entende o que está lendo? Pronto. O que aconteceu aqui? Aconteceu um encontro de duas perspectivas. Mas quem é esse que agora foi intencionalmente encontrar esse etíope? Esse que foi encontrar se chama Filipe. Quem é Filipe? Filipe é um discípulo de Jesus, consciente da sua missão. Ele tem consciência da sua missão, porque é isso que ele estava fazendo. Ele tinha encontrado o Senhor, ele conviveu com o Senhor, e ele tinha muito aguçado essa consciência da sua missão, que é, de fato, ir até o próximo, até o outro, e partilhar o Evangelho. É por isso que ele obedece, porque se Deus manda, Deus tem um propósito também. E o propósito era que esse homem tivesse um encontro com Jesus por meio do encontro com Filipe. Entenderam? Quem era Filipe? Filipe era um discípulo de Jesus que, além de ser consciente da sua missão, ele era sensível à voz de Deus. Essa é uma outra característica dos discípulos de Jesus. Eles são sensíveis à voz de Deus. Porque a gente precisa ouvir. Quem falou para Filipe ir encontrar essa carruagem aqui? Primeiro foi um anjo, depois foi o próprio Espírito. Ou seja, ele precisa ter uma sensibilidade para ouvir o Senhor, estar atento àquilo que o Senhor fala.
Estar atento à voz de Deus, para aí sim, então, ser guiado, né, para realizar a vontade de Jesus. E também o Filipe, ele é um discípulo que é altamente submisso à agenda de Deus. Porque ele para com as suas coisas, ele aborta, né, os seus projetos, os seus planos pessoais, porque dificilmente ele tinha acordado e planejado ir para um deserto. No entanto, ele é sensível à voz de Deus. E ele ouviu Deus falando para ele ir para o deserto. Ele tem um senso de missão. Se eu estou sendo mandado, missão dada é missão cumprida, né? Não é isso? E agora a gente vê assim que ele é submisso, ele vai mesmo. Porque é isso que um discípulo faz. Ele sabe que a agenda dele está aberta para essas intervenções extraordinárias de Deus. E por mais que você não planeja, por mais que você não pensou intencionalmente, mas Deus faz isso. E Ele vai incluir na sua agenda, no seu dia a dia, momentos, pessoas em diversas circunstâncias diferentes, para que essas pessoas encontrem Jesus por meio da sua vida, por meio de você. Você tem algo a dizer, você tem algo a falar, você precisa apresentar algo, uma proposta para as pessoas. Bom, esse encontro, então, ali, de uma perspectiva de um totalmente ordinária, né, natural, e da perspectiva de o outro, né, que foi intencionalmente encontrar, eles começam agora uma jornada. Isso é interessante, porque esse encontro tem um objetivo. Eles se encontram e o que acontece? Eles começam a desenvolver ali, então, uma espécie de relacionamento, uma jornada, uma caminhada. Porque esse etíope convida Filipe a subir na carruagem, Filipe sobe na carruagem. E aí a gente pensa assim, como que essa ideia de encontros aqui, ela é tão importante, né? Voltando aqui, a ideia de que muitas pessoas passam pela nossa vida e do mesmo jeito que entraram vão embora, né? Não faz muita diferença. Mas outras pessoas, elas são essenciais, são fundamentais, e a gente pensa nelas assim, puxa, esse encontro aqui foi especial, foi diferente, foi fundamental para ter acontecido coisas na minha vida. O que distingue, será, esses dois tipos de encontro? E a resposta plausível aqui é: quem promoveu esse encontro aí? Quem promoveu esses encontros? E aqui nós temos Deus promovendo, né, tramando, articulando esse encontro. E aí a conversa se dá nos seguintes termos: o senhor entende o que está lendo? E aí o etíope responde: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele convida então Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Que coisa linda, né? É um exemplo assim de... O etíope, na verdade, se vocês pararem para pensar, ele está tendo um encontro com Jesus. Uma dúvida que sincera, faz Cristo intencionalmente direcionar um discípulo para aquele lugar, para que essa dúvida seja sanada. Mas essa dúvida não é uma dúvida qualquer. Ela é uma dúvida essencial, que vai, a partir de agora, ditar os rumos, o destino desse homem. Porque Jesus marcou esse encontro aqui. Esse encontro é divino. E os encontros divinos têm a ver com essa ideia de que dúvidas são sanadas, dúvidas são respondidas. Mas as respostas são aquelas que expõem Jesus. Aquelas que direcionam as pessoas para Jesus. Porque Jesus é a resposta que todos precisam. E
ele anuncia as boas novas, que é o que a gente tem que fazer, e aí eles prosseguem por essa jornada, esse encontro que agora vira uma caminhada, uma espécie de discipulado, né, por assim dizer. Eles prosseguem por essa estrada, eles chegam a um lugar onde há água, e o eunuco diz, né, olha que interessante, olha, há água aqui, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe fala, bom, você pode ser batizado, se você crê de todo o coração. Você acredita mesmo nisso que eu estou falando? Você acredita que esse que você fez a leitura é o Cristo? Você conseguiu encontrar Jesus nas palavras que você acabou de ler? E aí o eunuco responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lembra lá daquela conclusão de Pedro? Quem vocês dizem que eu sou? O que um discípulo, o que alguém que encontrou Jesus responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou, creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Essa é a resposta que aqueles que encontram Jesus dão. É uma convicção verdadeira, né, de que estão encontrando de fato aquele que morreu, foi sepultado, ressurgiu e que agora nos encontra. Nos momentos de dúvida, nos desertos da vida, por meio dos seus discípulos. Assim, deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. E essa ideia de batizar tem a ver assim, eu entendi quem é Jesus, mas eu estou me batizando porque é a ideia de um compromisso maior. Eu quero ter compromisso, quero fazer parte dessa família de Deus, deste povo de Deus. Eu quero crer, né, e ser batizado, conforme a recomendação. Quem crer e for batizado, né, será salvo. E ele, como um adulto ali, tendo contato com o Evangelho, ele vai agora, então, ser encaminhado. Ele tem esse desejo de aprofundar essa relação, né, por meio do batismo. Bom, qual é o ambiente fundamental nessa caminhada, nesse encontro? Os relacionamentos. Relacionamentos é a resposta de Deus. O Evangelho, né, nós vamos ver aqui que o elemento indispensável nessa jornada é as Escrituras, é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que vai determinar, né, a nossa conversa, a nossa vida, né, o que nós vamos, colocar nossa fé a partir desse encontro, né, desse momento. Mas isso acontece por meio dos relacionamentos. Então a gente percebe que nós fomos chamados para isso, para entrar em relacionamentos com as pessoas. Porque as Escrituras são indispensáveis, mas elas vão chegar às pessoas por meio dos relacionamentos. E a gente, como discípulo de Jesus, não pode se privar disso. A gente precisa, então, investir em relacionamentos e pensando sempre assim que o que vai fazer arder o coração das pessoas e o que deveria arder o seu e meu coração nesse sentido são as Escrituras sendo expostas. Eles desenvolvem essa caminhada por causa das Escrituras. E as Escrituras testificam de quem? De Jesus. E o momento marcante dessa caminhada, né? É o momento da decisão. É o momento que, de fato, aquele etíope decide que ele quer caminhar com Jesus também. Que ele quer manter esse encontro com Jesus vivo, aceso. E a tradição diz que esse etíope retorna, esse eunuco retorna para a Etiópia e ele se torna um evangelista lá. E não é difícil de acreditar nisso porque esse é o padrão. Quantos lembram da mulher samaritana? Jesus encontrou ela num poço e ela sai dali e vira uma missionária. Em Decápolis ali, né, o endemoniado gadareno, é a mesma coisa, ele quer ir embora com Jesus, Jesus fala, não, volta lá e anuncia o que aconteceu com você. Porque todos os discípulos de Jesus são encaminhados para se envolver em relacionamentos com os outros, fundamentados nas Escrituras.
E esses encontros vão gerar, e aí é obra intencional do Espírito Santo, mas eles vão gerar uma decisão. Às vezes a decisão é não seguir, não caminhar com Jesus. Mas a única forma de alguém decidir caminhar com Jesus é por meio das Escrituras fundamentando as relações. E aí a gente pode experimentar esses milagres, né, de pessoas se rendendo a Jesus por meio, né, de uma relação com você. Já pensou nisso? Eu quero encerrar aqui respondendo à pergunta do início. Onde eu posso encontrar Jesus se Ele está vivo? E a minha resposta para você seria: você pode encontrar Jesus exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento você pode encontrar Jesus na sua história, como aquele que vem ao seu encontro. Porque nós estamos aqui sendo direcionados pela Escritura, pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui falando sobre Jesus. Então, na verdade, nós estamos nos relacionando agora e essa nossa relação está fundamentada nessa mensagem. E é por isso que eu acredito que você não está aqui por acaso essa noite. É por isso que Deus tramou e, de alguma forma, não deixou você viajar nesse final de semana. Para você estar aqui ouvindo isso. Porque você pode encontrar Jesus nesse exato momento reconhecendo que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele é o Salvador da sua vida. Você pode encontrar Jesus nesse exato momento, como aquele que está agora nesse encontro te enviando a partilhar com outros o Evangelho. Talvez eu estou falando aqui, né, existem dois tipos de discípulos aqui. Talvez você hoje está ouvindo essa mensagem a respeito de Jesus, e talvez o Espírito Santo pode estar falando assim, você precisa de um encontro com Jesus. De alguma forma você ainda não tem convicção de que encontrou. E hoje, nesse nosso encontro, nós estamos partilhando as Escrituras e elas estão questionando você nesse sentido. Você já encontrou Jesus? Se não encontrou, você pode encontrar nesse momento. Porque você está sendo, na verdade, encontrado por Jesus. Mas também eu posso estar falando aqui com discípulos que já fizeram isso, já creram em Jesus, já sabem de tudo isso. Só que por alguma razão precisam parar essa carruagem, né? E lembrar, reencontrar Jesus. Talvez você pense assim, eu sou um discípulo de Jesus há muito tempo, mas de fato essa intensidade na relação ela diminuiu. Talvez eu já encontrei Jesus, mas por vários motivos eu não tenho muito interesse naqueles que estão passando nas carruagens da vida perto de mim. Eu gostaria de, como discípulo de Jesus, ser encorajado, reanimado essa noite e voltar a ser aquele que corre ao lado das carruagens, aquele que, quando as pessoas têm dúvidas, quando as pessoas estão enfrentando os seus desertos da vida, eu quero ser um discípulo enviado. Eu quero subir na carruagem dessas pessoas, eu quero partilhar com elas sobre Jesus. Talvez você precise disso essa noite. Nós vamos orar, porque esse encontro aqui é um encontro divino. Porque todos os elementos aqui que nos são indicados estão acontecendo nesse exato momento. Eu creio nisso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos neste encontro solene, Deus, que nós, de maneira ordinária, marcamos aqui todos os domingos às 19 horas. Mas nós sabemos, Deus, que mesmo para além desses nossos encontros ordinários, o Senhor pode transformar eles em encontros extraordinários. De maneira intencional, o Senhor nos traz aqui. O Senhor traz as pessoas para este lugar. O Senhor encontra
com cada um de nós, ó Deus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe os nossos dilemas, as nossas demandas, e nós, Deus, nos colocamos na sua presença neste momento. Talvez, ó Deus, para pensar nessa questão das convicções, se nós conseguimos responder com sinceridade que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, como o etíope concluiu após a leitura da sua palavra, que o Senhor de fato é o Salvador da minha vida. Se há alguém entre nós, Deus, que ainda não tem essa convicção, que por meio do seu Espírito Santo ele seja impelido a isso. Se o Senhor trouxe essa pessoa, Deus, com essa intencionalidade de, por meio dessa palavra, Deus, abrir o seu coração e fazê-los encontrar o Senhor neste momento, que isso aconteça para a tua honra e para a tua glória, Deus. Mas eu acredito também que há entre nós muitos irmãos, ó Deus, que talvez já têm convicção dessas coisas, que já encontraram o Senhor em algum momento da vida, que lembram de experiências, de encontros maravilhosos com o Senhor. Mas talvez por causa do tempo, por causa das dificuldades, das demandas, esse encontro parou de acontecer. De certa forma, Deus, muitos desanimaram no percurso da vida e estão agora, Deus, sendo provocados para se tornarem, Deus, discípulos que são, como Filipe, sensíveis à tua voz, que têm noção, ó Deus, da sua missão e que se submetem ao teu chamado, à vocação do Senhor. Que haja em nós, ó Deus, este sentimento de voltar, ó Deus, a desejar encontrar o Senhor cada vez mais, de ter encontros divinos, especiais, extraordinários com o Senhor, de ouvir o Senhor encaminhando, ó Deus, a vida deles para o encontro desses tantos etíopes em suas carruagens que passam por nós. Que eles, ó Deus, tenham essa oportunidade, que o espírito deles nessa noite seja vivificado, ó Deus, que haja um renovo espiritual sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a vida dessa igreja, que a gente tenha a noção, ó Deus, dessa missão, e que em cada momento da nossa vida a gente possa, então, como discípulos do Senhor, ó Deus, entender a intencionalidade das pessoas que, conforme o Senhor aproxima de nós, de entender que nós não moramos onde moramos por acaso, que nós não convivemos com as pessoas que nós convivemos por acaso, mas que nós estamos lá como discípulos do Senhor. E que aproveitemos, Deus, as oportunidades que o Senhor nos dará durante essa semana para comunicar o Evangelho, para mostrar para essas pessoas que elas precisam apenas de uma coisa, de um encontro com o Senhor. E esse encontro, de fato, vai mudar a vida e o destino de cada uma delas, e nós sabemos disso porque o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor mudou a nossa forma de pensar, a nossa perspectiva, e o nosso destino está garantido. Nós temos esperança que há salvação no Senhor e que um dia estaremos juntos com o Senhor por causa dessa convicção. E é isso que o mundo precisa, Deus. Mas isso vai acontecer por meio dos discípulos do Senhor, da igreja do Senhor, que foi enviada para anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude, Pai, a encontrarmos o Senhor e ajudarmos aqueles que precisam também encontrá-lo, em nome de Jesus. Amém.